Olá. Então, a continuação dessa lição, nós passamos para o livro de Enos, para o livro de Jarão, filho de Enos. E Jarão não escreveu muito, né? As placas já continham muita coisa do Evangelho, e ele fala que para ele bastava. Ele reclama da dureza do coração do povo e que entre eles, isso ele fala no versículo 4 e 5, que existiam muitos profetas e que o povo era obstinado e que os profetas tinham que trabalhar muito. E nos versículos 6 a 10 falam que os lamanitas eram mais numerosos do que os nefitas, e que eles se deleitavam com homicídios, eles bebiam o sangue dos animais, provavelmente só viviam da caça. Eles não se desenvolveram, né? Não se tornaram civilizados. Era um povo selvagem. E eles eram ensinados, né, que deveriam eliminar os nefitas. E no versículo 11 a 13 fala o seguinte, que os nefitas tinham grandes reis, grandes profetas entre eles, esses chefes no Senhor, que os mantinham na linha, para que obedecessem o Evangelho de Jesus Cristo. E assim, esses grandes profetas evitavam que o povo fossem varridos da face da terra, que eles fossem amaldiçoados e destruídos, né? Então essas condições que ele está falando aqui parece que perduram durante todo o livro de Mórmon. Raras são as ocasiões em que o povo ele persevera e fica firme, independentemente da palavra dos profetas. Os profetas eram severos e duros, porque o povo era duro de coração e obstinado, o povo não queria obedecer. Então os profetas tinham que pregar de maneira muito intensa. Então aí nós vemos a profecia se cumprir. No primeiro Nef, capítulo 2, versículo 23 e 24, o Senhor já tinha adiantado o que ele faria com os nefitas e com os lamanitas. Os nefitas, eles seriam abençoados se eles obedecessem. Se não obedecessem, eles seriam castigados pelos lamanitas. Os lamanitas seriam amaldiçoados com uma dolorosa maldição. Só que essa maldição é mais uma proteção do que uma punição. A maldição dos lamanitas era uma forma que o Senhor tinha de protegê-los, para que eles não fossem destruídos totalmente. E isso aconteceu. Eles não tinham tanta luz quanto tinham os nefitas. Então o Senhor não permitiria que eles fossem destruídos. E como eles não cumpriam os mandamentos, eles eram amaldiçoados, eles não prosperavam. Mas isso serviu de bênção para eles e para os nefitas também. Por quê? Porque no versículo 24, né, 1 Nef, capítulo 2, versículo 23 e 24, explica que se os nefitas se rebelassem contra o Senhor, os lamanitas seriam por flagelo. Eles seriam um castigo para levá-los ao caminho da lembrança. Então os nefitas e os lamanitas estavam amarrados na sua história. O Senhor os protegeria, né? Os lamanitas seriam protegidos pela maldição, né? Os nefitas seriam protegidos pela maldição dos lamanitas. E os lamanitas também seriam protegidos por essa maldição. Então, às vezes, uma coisa que a gente pensa que é muito ruim, uma maldição, às vezes é uma coisa boa. E isso o Senhor está provando aqui para nós. Que lá na logística, né, do plano de salvação, na existência pré-mortal, ele manda os espíritos de acordo, né, com seu mérito. Às vezes lamanita, às vezes nefita, às vezes num país X, às vezes num país Y, numa condição melhor ou numa condição pior, mas de acordo com a justiça de Deus. Então, quando a gente chega aqui na Terra, a gente já tem um cenário preparado para nós. Às vezes a gente pode pensar, mas por que eu nasci nessa condição tão ruim? Né? Por que eu nasci um lamanita? O Senhor já preparou isso para proteger você e a sua família. Talvez você não entenda hoje, mas no futuro você vai entender. E isso o Senhor, no segundo capítulo do primeiro Nef, já estava profetizando o que ia ser aqui na América. Né? Que os nefitas iam ser bons, né? Eles iam ser preservados se eles cumprissem os mandamentos. Mas se eles não cumprissem, eles iriam ser castigados.
Por quem? Pelos lamanitas, que não seriam destruídos, que seriam amaldiçoados, mas não seriam destruídos. Por quê? Porque eles não tinham a mesma luz dos nefitas. Não seria justo que eles tivessem o mesmo julgamento se eles não tivessem a mesma luz. Então nós vemos aqui que o Senhor é onisciente, Ele tem uma sabedoria infinita, né? Então Ele sabe a nossa vida desde antes da gente nascer. Às vezes a gente não entende por que está aqui na Terra. Ah, por que eu nasci nesse bairro, nessa comunidade, nesse país, nessa família? Eu sou infeliz, eu não quero, eu não tenho as bênçãos que eu mereço. Então talvez a gente não entende isso agora, né? Mas nós temos que continuar firmes, porque um dia nós vamos entender por que nós estamos aqui na Terra, na circunstância em que nós estamos. Como o Senhor operou a vida dos lamanitas e dos nefitas, preservando os dois povos nesse xadrez aí, nessa logística, né, do plano de salvação, Ele opera a nossa vida também. E nós estamos nos últimos dias participando da coligação de Israel, participando da restauração de todas as coisas do Evangelho, né? Nós podemos ir hoje aos templos e participar do plano de salvação, fazer as ordenanças para outras pessoas que não tiveram condições. E no milênio, isso vai ampliar esse trabalho. Nós poderemos fazer ordenanças, por exemplo, para pessoas que viveram muitos séculos antes do que nós vivemos. Então, olha a bênção que é isso. Nós somos operadores do plano de salvação de Deus. Nós não entendemos isso plenamente com todos os detalhes hoje, mas um dia nós vamos entender isso, ok? Então, se nós entendemos isso, nós vamos entender o livro de Mórmon, né, e a bondade de Deus. E no versículo 8 fala, né, do livro de Jarom, continua dizendo que eles se tornaram ricos, né, no caso, em ouro, prata, em diversas coisas preciosas. E aí ele mostra o progresso deles. Eles começaram a construir edifícios, né? Eles eram bons em maquinaria, eles trabalhavam com ferro, cobre, bronze, aço, né? Com todo tipo de ferramentas. E eles começaram a fazer uma indústria da guerra, né? Eles cultivavam o solo, cuidavam da pecuária, mas também tinham as armas de guerra. Eles faziam para se proteger dos lamanitas. E por causa desse avanço, por causa da inteligência, do Espírito de Deus que eles tinham, porque eles cumpriam os mandamentos, eles continuavam sobrevivendo, né? Eles não eram destruídos. Então o Senhor cuidou disso também. Eles viviam em uma fase industrial quase, né? Você vê quanto progresso eles tiveram, né? Eles chegaram numa terra, começaram a progredir, e eles se tornaram ricos e industriosos. Olha que bênção, né? E aí nós temos o livro de Omni, né, o filho de Jarom. Omni era uma pessoa que falou que lutou muito tempo com os lamanitas, mas que era iníquo, não falou mais nada no livro. Falou que existiam muitas guerras. E Amaron, que era o filho de Omni, falou que tinham se passado 300 anos, né, desde a fuga de Jerusalém. E dá uma informação importante. No versículo 5 a 7, ele fala que a maior parte dos nefitas já tinham sido destruídos pela guerra, né? Já tinha sido destruída. Então o Senhor preservou os justos, mas puniu os iníquos. Então o Senhor fez aquilo que ele tinha prometido, né? O convênio da terra, né? Que se eles cumprissem os mandamentos, eles seriam preservados. Mas se eles não cumprissem, eles seriam afastados da presença de Deus. Esse é o convênio do livro de Mórmon. E será que esse convênio não serve para nós também? Será que nós não estamos debaixo dessa lei, que é para toda a América? Enfim. Quemis, que era o irmão de Amorão, escreveu muito pouco também. Ele falou: nós estamos fazendo aquilo que foi ordenado pelos nossos pais, dando continuidade aos escritos nas placas. E pronto. E aí o Abinadom, que era o filho de Quemis, diz que também viu muitas guerras, que tirou a vida de muitos lamanitas em defesa do seu povo, e que não ia escrever nada porque as revelações que tinha, né, que já tinham sido escritas,
eram suficientes, que ele não conhecia mais nada além daquilo. E aí, mais importante é que vem o Amaleque, o filho de Abinadom. Ele vai escrever bastante coisa e muitas informações valiosas para nós, né? Ele fala que ele viveu, né, na época do rei Mosias, que ele fugiu da terra, né? O rei Mosias, ele vivia na terra de Nef, mas ele saiu de lá, levando as pessoas que seriam tementes a Deus, que acreditavam no Evangelho, e eles foram para viver em outro lugar, né? E eles descobriram lá o povo de Zaraema, que eram descendentes de Moleque. Moleque era filho de Zedequias, aquele rei que vivia em Jerusalém na época que Lei saiu de Jerusalém. E Zedequias, assim como Moleque, eram da tribo de Judá. Então nós vemos aí que os nefitas, né, Nef, Lei, Nef e sua família, eram da tribo de Manassés, enquanto Ismael e sua família eram da tribo de Efraim. E nós vemos Moleque também aqui na América, da tribo de Judá. Então as três tribos estavam presentes aqui na América. Eles fincaram a sua história e a sua origem aqui na América. Eles têm promessas e herança aqui na América. Isso é interessante, né? A tribo de Judá também tem herança aqui na América, né? Tem os seus descendentes aqui. E aí, fala que Moleque saiu de Jerusalém, ele também viajou pelo deserto, também construiu um barco, atravessou o mar e chegou aqui nas Américas, assim como os nefitas. E assim a gente vê que o Senhor, ele tem propósito para todas as pessoas, que muitos foram os grupos que saíram de Jerusalém, eles foram espalhados pela terra e nós nem sabemos o que aconteceu. Vamos saber um dia os detalhes, mas tem muitos grupos de judeus em todas as nações do mundo, eles foram dispersos por todos os reinos e agora eles vão ser coligados e trazer o evangelho eterno, né? Eles estão misturados aos gentios e a igreja foi restaurada entre os gentios e os judeus estão sendo coligados novamente. E nós, né, você e eu, fazemos parte desse grande plano, desse maravilhoso desdobramento do plano de salvação. Tá? Nós estamos participando da restauração de tudo, né, da coligação de Israel pela última vez, né, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Olha que momento maravilhoso que nós estamos vivendo, tá? Então, quando Mosias, né, descobriu esse povo, aí, o povo de Zaraema, era um povo que tinha sofrido muito, que tinha caído, que tinham morrido muitas pessoas por causa das guerras que eles tiveram, e o idioma que eles tinham havia sido corrompido, né? E eles não tinham um registro como o Nef tinha. Daí a gente vê a importância que tinha as placas de latão, né, que Nef foi buscar juntamente com seus irmãos. Porque as placas, elas iriam preservar o registro deles, assim como trazer a palavra de Deus para que o povo não se esquecesse do Evangelho. Então, os molequitas, no caso, eles não tinham os registros. Eles não tinham nem o idioma, porque tinham corrompido, né, eles tinham perdido a língua, o idioma, como eles também tinham perdido a religião, eles negavam inclusive a existência de um Criador. Então Mosias foi, ensinou o idioma e pregou a eles, ensinou o Evangelho para eles. E por causa dessa grande obra que Mosias fez, ele foi declarado rei. E aí entra a história, né, de Amaleque. Ele fala: eu vivi nos dias de Mosias, eu vi a sua morte, né, eu vi o seu grande trabalho. Uma coisa importante é que ele fala que Mosias ainda viveu para fazer um grande trabalho, que foi traduzir uma grande pedra com os registros dos Jareditas, né, que nesse registro eles relataram que viveram 9 luas com uma pessoa que se chamava Coriantum. Esse Coriantum era o último dos Jareditas, né, que a gente aprende lá em Éter, que ele ficou muito doente, mas ele não morreu, o Senhor permitiu que ele ficasse vivo, até que ele fosse encontrado por outras pessoas, e outras pessoas pudessem ouvir a sua história,
E assim o rei Mosias, dotado de grande fé, era também um grande profeta que traduziu as placas jareditas e a história dos jareditas, né, que era um idioma muito antigo, era um idioma adâmico, né, na primeira língua, porque esse povo veio da ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, por ocasião da Torre de Babel.